Olá, cara estudante, tudo bem contigo? Seja bem-vinda e seja bem-vindo hoje a mais uma aula aqui do nosso curso de Cálculo 1 do Beabá Exatas. Hoje a gente vai dar continuidade na resolução de exercícios aplicando regra da cadeia. Então a gente vai ter aqui 3 atividades e aí eu vou te ensinar passo a passo como a gente deve então calcular a derivada dessas funções. Tá bom? Então aguarda um pouquinho aí, assiste aí a nossa vinheta que eu volto já já. Então, vamos lá, vamos começar a trabalhar agora, né? Então, observe aqui que a gente tem 3 funções, onde, de cara, quando a gente começa a estudar derivadas, a gente tem lá as derivadas em que a gente aplica de forma direta, né? A gente chama de derivada imediata. Mas aqui, essas 3 funções, elas têm características por serem chamadas de funções compostas. Então, veja aqui, que aqui dentro eu tenho uma função seno, mas é o argumento de uma função tangente. Então, é uma função dentro de uma outra função, uma linguagem mais simples para você. Aqui, por exemplo, eu tenho uma exponencial elevado à raiz de x, como eu tenho aqui o meu expoente é raiz de x, ou seja, é diferente de ter apenas a letra x aí, né, a variável x, isso me faz, então, a utilizar a regra da cadeia. Aqui também, como eu tenho essa raiz quadrada aqui, e aqui dentro eu não tenho um polinômio, correto? E aí a gente tem pode ter uma soma ou subtração, e aí isso então me leva a utilizar então, a regra da cadeia. Bacana? Então eu vou lá te ensinar passo a passo como é que a gente trabalha nesse exercício aqui. Vamos resolver a questão A. Quais são os passos que a gente deve seguir para calcular a derivada dessa função? Bem, eu vou chamar o argumento da tangente, que é esse termo aqui dentro, eu vou chamar de u. Então, esse é o primeiro passo que você tem que fazer. Já chamou o argumento de u? Beleza, agora reescreva a função original, que é o y, né? Que agora ela vai, então, depender de u, né? Claro, você mudou a variável aqui no argumento. Pronto. Você já tem essas duas funções. O que você tem que fazer agora para poder aplicar a regra da cadeia? Antes de usar a equação da regra da cadeia, calcule a derivada dessas duas funções separadamente. Então, é o que a gente vai fazer. Eu vou calcular a derivada de u e vou calcular a derivada de y de u. Aqui eu tenho a derivada de y em função a u, derivada da tangente de u é secante ao quadrado de u. E a derivada do seno de x é o cosseno de x. Então, já calculei a derivada dessas funções separadas, de forma separadamente, né? E aí, o que eu faço agora? Companheiro, agora é só pegar esses dois resultados e multiplicar, só isso. Então, veja aqui, eu vou obter agora a derivada da função original, né? Função original, eu digo as variáveis. Qual é a variável original do exercício? Aqui eu tenho y e também eu tenho a variável x, né? Então, eu vou ter dy du. Quanto vale? Está aqui, secante ao quadrado de u. Então, eu escrevi secante ao quadrado de u. Vezes, quem é du dx? Du dx é cosseno de x. Então, está escrito aqui. Porém, essa não é a minha solução. Eu tenho que voltar para a variável independente, que é a variável original, é x, né? Então, eu vou ter aqui, vou botar o cosseno de x aqui na frente. E secante ao quadrado de u. Quem é u? Está aqui em cima. O u é seno de x. Por isso que eu substituí seno de x. Pronto. Esses são os passos que você deve, então, seguir para você melhorar na interpretação, como olhar a função e, assim, utilizar a regra da cadeia para calcular as derivadas. Tá bom? Bem, vamos para o próximo aqui. Veja na letra B. Eu tenho y de x igual a e elevado à raiz quadrada de x. Não é uma derivada imediata. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou, então, chamar este expoente de raiz quadrada de x. E aí, para facilitar, né, eu vou escrever na forma com expoente fracionário, né? Escrever na forma de potência aqui. Porque eu vou aplicar a derivada da potência, né? E eu só posso fazer isso aqui porque o meu termo dentro da raiz quadrada está sozinho, né? Eu tenho só x aqui. E aqui o meu y agora vai ficar como? E elevado a u. Tá vendo que essa função aqui,
quando você calcula a derivada, ela é imediata. Então, agora a gente vai calcular essas derivadas de forma separada. Aqui eu vou usar a regra da potência. Desce a fração 1 sobre 2 e a gente subtrai de 1, né? Então, fazendo a organização aqui, ó, meio menos 1 dá menos meio, e transformando isso daqui, indo para o denominador e colocando na raiz quadrada, a gente vai ter 1 dividido por 2 vezes raiz quadrada de x, ok? Então, essa é a aplicação de potenciação. E a derivada de e elevado a u é e elevado a u. Então, aí, o que a gente faz agora com esses dois resultados? Eu vou multiplicar esses dois resultados. Olha, mesmo procedimento que eu fiz antes, você está fazendo aqui, ó. Olha lá. Então, eu vou ter quanto vale dy du. Está aqui, ó, em vermelho, dy du. Deixei em cores diferentes para ficar bem destacado. E quanto vale du dx, né? A derivada de u em relação a x? Está aqui, ó, 1 sobre 2 raiz de x. Então, eu substituí aqui. Bem, esse u não pode ficar aqui na minha solução. Então, quem é o u? Está lá em cima, ó, raiz quadrada de x. Então, eu venho aqui e reescrevo a minha solução em função da variável independente do exercício, que é x. Então, fica e elevado a raiz de x dividido por 2 vezes raiz de x, nesse caso, raiz quadrada. Viu como eu utilizei o mesmo procedimento? Vamos dar continuidade para reforçar esta aplicação. Veja que é muito fácil a gente calcular a derivada usando a regra da cadeia nesse contexto e seguindo esses passos. Aqui, ó, raiz quadrada de 2 menos e elevado a x. Eu não consigo calcular essa raiz de forma imediata, né? Como se vê nas técnicas iniciais quando você começa a estudar a derivada. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou chamar esse termo dentro da raiz quadrada de 2 menos e elevado a x, eu vou chamar de u. Beleza? E aí agora eu reorganizo. Já que eu mudei a variável aqui dentro, eu vou ter raiz quadrada de u. E o que é raiz quadrada de u? É u elevado a meio. Bacana! Já tenho as duas funções. O que eu tenho que fazer agora? Calcule a derivada das duas separadamente. Então vamos lá, ó. Vamos calcular a derivada de u em relação a x. Derivada de 2 é uma constante, repete o menos, e a derivada de e elevado a x é e elevado a x. E essa outra derivada aqui, o que a gente vai ter? A gente já até resolveu aqui também, né? Então, eu desce o expoente e subtrai de 1. Então, fazendo a organização aqui da propriedade da potência, a gente vai ter 1 dividido por 2 vezes raiz quadrada de u. Pronto, já calculei a derivada de cada função separadamente. O que eu faço com esses resultados? A regra da cadeia diz para mim, multiplique, Robson, faça isso. Então, é o que eu vou fazer, ó. dy dx, que é a derivada da função das variáveis originais que a gente quer aqui, né? Y e x. Então, eu vou ter aqui, ó, dy du, está aqui 1 sobre 2 raiz de u, vezes du dx. Quem é du dx? Está aqui, ó, menos e elevado a x. Pronto, ó, organizado. Agora, a minha solução, eu vou colocar em função dx. E, nesse caso, eu vou tirar aqui de dentro, né? Colocar quem é u, está aqui em cima, ó. 2 menos e elevado a x. Então, a minha resposta fica, ó, 1 vezes mais com menos, né? Fica esse menos, 1 vezes e elevado a x é e elevado a x. Então, esse menos fica aqui na frente. E aqui embaixo eu repito, 2 vezes raiz quadrada de quê? De 2 menos e elevado a x. Viu como trabalhar com a regra da cadeia nessas funções é bem simples. Se você, ó, siga esses passos aqui que eu estou te dando para poder estar te ajudando. Eu tenho certeza que você vai aprender. Não tenho nenhuma dúvida em relação a isso, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, se inscreva aí no nosso canal e também não se esqueça de compartilhar esses vídeos aí que foram resolvidos, né, esses exercícios, né, passo a passo aí para poder te ajudar, tá bom? E eu te aguardo aí no próximo vídeo, tá? A gente vai ter mais vídeos aí só com resolução de exercícios aplicando regra da cadeia. Um grande abraço aí do professor Robson e até mais. Tchau.